27, versículo 57 a seguir, e os primeiros capítulos do versículo 28, amém? Os primeiros versículos. Todos encontraram? Está escrito assim: E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. 28. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Podem tomar assento, amém? Celebração da Páscoa. A Páscoa foi uma festa instituída por Deus lá no Velho Testamento, por intermédio de Moisés, e durante alguns séculos, o povo de Deus, o povo de Israel, esteve então entregue a esse ritual, que no Novo Testamento, em Hebreus, vai ser chamado de sombra das coisas futuras. Então, durante séculos, houve a comemoração dessa festa chamada Páscoa, que a tradução significa passar por cima de. Quando foi instituído a Páscoa lá no Velho Testamento, diz lá em Êxodo capítulo 12 e capítulo 13, que o Egito estava sobre a condenação de Deus. Se o Egito estava sobre a condenação de Deus,
todos os moradores do Egito estavam sob condenação. Sendo assim, então, Deus, querendo proteger o seu povo, a sua nação, os seus escolhidos, lhes deu então, através de um ritual, um livramento. E disse para o povo naquela ocasião: cada um de vós, cada família, tome para si um cordeiro. E havia então um ritual com esse cordeiro, havia um processo durante 4 dias com esse cordeiro, aonde no 14º dia, eles iriam sacrificar o cordeiro para Deus. Isso daí indicava então uma substituição. Por quê? Porque todos que moravam no Egito estavam sob condenação. Então, quando Deus dá esse ritual para o seu povo, Deus estava falando assim: olha, eu vou colocar na mão de vocês uma antecipação do meu juízo. O juízo de Deus não pode ser anulado, ele tem que ser executado. Ele vai ser executado. Se Deus está falando assim: olha, todo primogênito na terra do Egito vai ser morto, tem que ser morto. Tanto de homens como de animais. O que acontece na casa do israelita? O israelita, ele se antecipa a esse juízo. Ele executa o juízo sobre um cordeiro. Por isso que lá Deus fala assim: olha, eu vendo sangue, passarei por cima. Essa é a vossa Páscoa. Tendo o sangue do cordeiro, tendo o cordeiro morto dentro de casa, não há necessidade de matar o primogênito. Por quê? Porque a família do israelita se antecipou ao juízo e executou o juízo sobre o cordeiro. E o escritor aos Hebreus diz que todo esse ritual, houve um propósito, houve um tempo para ele ser colocado em prática. Mas vindo Jesus, vindo Cristo, que é a figura principal, que é a mensagem verdadeira daquele símbolo, ele vindo, agora então é enviado o tempo da correção, aonde se deixará de fazer esse ritual. Porque como João Batista interpretou muito bem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o apóstolo Paulo interpretou muito bem, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, lá no passado, dentro da casa do israelita, havia um cordeiro, um animal sacrificado. Na nossa casa hoje, existe Jesus Cristo, sacrificado por nós, sacrificado em nosso lugar, que é o verdadeiro sacrifício. Aquilo lá era um símbolo, era um tipo, era algo realizado lá no passado. Hoje não se realiza mais. Por quê? Porque Jesus Cristo, de uma vez por todas, fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E o texto que eu li está falando, está dizendo, primeira coisa, existia aqui, dentro desse texto, um grupo de mulheres. No versículo 55 do capítulo 27, o autor coloca assim: ó, e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Então existiam muitas, existia um grupo grande. Dentro desse grupo grande, cada autor, cada evangelista, cada apóstolo vai destacar aquilo que ele acha de importante dentro da sua história. Então, escrevendo de uma maneira resumida, cada um pega esse grupo de mulheres e destaca aquelas que tinham um quê de liderança entre o grupo de mulheres. E aqui ele vai citar 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. O texto em Lucas que o pastor Pedrosa leu, disse no nome de 3 mulheres.
Mas isso é para mim e para você perceber que existe um grupo de testemunhas. Existem as testemunhas pré-determinadas por Deus para ver o acontecido e passar o testemunho adiante. Então o Evangelho, a palavra da cruz, aquilo que Deus fez por nós, está baseado em uma história verídica, um fato verídico, algo que aconteceu e foi testemunhado por pessoas preparadas por Deus para trazer esse testemunho para nós. A Bíblia é um livro escrito por homens, mas homens inspirados por Deus, que não escreveram uma história inventada por seu pensamento, por seu coração, por aquilo que acharam, mas homens e mulheres que viram o que Deus fez e passaram a história adiante. Embora uma boa parte dessas testemunhas não tenham os seus nomes relatados na história, mas elas foram testemunhas. E aqui tem pelo menos o nome de 3 mulheres que foram testemunhas oculares do que Deus fez ali por nós na cruz do Calvário. E o narrador aqui vai deixar bem claro que existiu então um corpo e um sepultamento. Porque que é importante para nós ficarmos com esses detalhes, ver esses detalhes. Primeira coisa, existiu um corpo. Segundo lugar, existiu um sepultamento. Ou seja, para se existir, para ter um sacrifício, voltando aos rituais do passado, todo sacrifício requeria um corpo, que era um corpo de animal. Para haver o verdadeiro sacrifício em nosso favor, deveria existir um corpo. Tinha que ter um corpo. O corpo de Jesus. Por isso, o Evangelho de João começa dizendo assim: e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então, Jesus Cristo, do lado divino, natureza divina, se faz carne, se torna natureza humana e habita no nosso meio. Ele então foi preparado para ele um corpo, como está escrito lá no Salmo 40. Sacrifício e oferta pelo pecado não te agradaram, mas corpo me preparaste, conforme está escrito no rolo do livro acerca de mim. Eu dou a minha orelha a ser furada. Eu me deixo, eu quero, eu aceito a proposta espontaneamente de ter um corpo. Para quê? Para fazer um sacrifício. Sem corpo não existe sacrifício. Existe um corpo de carne e osso. Existe um corpo de carne, osso e sangue. No sacrifício tem que ter osso, no sacrifício tem que ter carne, no sacrifício tem que ter sangue. Então, esse corpo é levado à cruz do Calvário, de maneira perfeita. Ele é perfeito, ele não tem pecado, ele não tem erro, ele não cometeu nada para merecer isso. Mas ele, de livre e espontânea vontade, ele se oferece, ele aceita a proposta do Pai e vem e habita um corpo. Ele é um corpo. Olha, um título que Jesus se deu a si mesmo é o título de Filho do Homem. Ele se deu a si mesmo esse título, o Filho do Homem. Várias vezes ele repetiu o Filho do Homem. E esse título representa a humanidade perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeitamente homem, sem pecado. Para quê? Para fazer um sacrifício puro, santo, sem mistura de pecado. Por isso que na sua concepção não teve participação masculina. Por quê? Para não ser transmitido no ato sexual a semente do pecado herdada de Adão.
Por isso ele nasce de uma virgem. Perfeito, viveu durante mais ou menos 33 anos e não cometeu um único pecado. E foi para a cruz do Calvário. E morrendo, entregando o seu corpo para a morte na cruz do Calvário, ele é lançado em um sepulcro. É importante notar que aqui foi dito que alguém foi lá, pediu o corpo dele, tirou da cruz e colocou ele em um sepulcro. E está escrito aqui que o grupo de mulheres, que não era apenas 3, era um grupo de mulheres, estavam de longe olhando e viram aonde Cristo havia sido sepultado. Para ficar registrado, para ficar marcado que Jesus foi sepultado. Sabe por que é isso? Porque surgiu logo no começo da igreja várias heresias. E uma das heresias que surgiu é que Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário. Surgiu logo no começo da igreja uma heresia dizendo que Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário. E alguns mestres lançaram lá uma doutrina dizendo que Jesus desmaiou na cruz e quando foi lançado lá no sepulcro, ele acordou do desmaio e deu no pé e se mandou e viveu muitos anos escondido. Inventaram várias heresias. Inventaram a heresia pegando a divindade de Cristo, o lado divino dele, e dizendo que ele jamais foi homem. Por isso que João, o apóstolo João já enfrentou essa heresia e escreveu na sua carta dizendo assim, olha, se alguém vir ter convosco e nega que Jesus Cristo veio em carne e osso, esse você não receba em casa, porque esse camarada é um anticristo. Por isso que é importante ver esse testemunho aqui. Essas mulheres viram, não somente as mulheres viram, mas todos os outros inimigos de Deus, inimigos do Evangelho, inimigos de Cristo, estavam lá assistindo, estavam vendo lá, e outras pessoas viram também. E o interessante é que os principais dos sacerdotes, eles acreditaram na palavra da ressurreição mais do que essas mulheres, mais do que os discípulos e os apóstolos de Deus, de Cristo. Eles acreditaram mais, sabe por quê? Porque eles foram até Pilatos e disseram, olha, nós lembramos que esse enganador, enquanto vivia, ensinou e disse que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Eles acreditavam mais no que Jesus falou do que os próprios discípulos de Cristo. Por isso que Cristo disse assim, olha, os filhos das trevas em suas gerações são mais prudentes do que os filhos da luz. Então eles tomaram precaução de ir até Pilatos, e essa atitude serve para comprovar a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição não é uma invenção. Aqueles homens lá, inimigos de Cristo, guardaram bem o sepulcro. Está dito lá que foi dado para eles uma guarda, um destacamento. E junto com esse destacamento, foi dada uma autoridade para eles, para selar o sepulcro. O que significa selar o sepulcro? Sabe o que significa isso? Dar legitimidade à morte. Por quê? Porque se foi colocado um selo de uma autoridade, ninguém nessa terra pode ir contra essa autoridade. A não ser que surja uma autoridade maior do que aquela, e anule aquela e faça vã aquela autoridade. E não existe entre os homens, entre o ser humano, a não ser Jesus Cristo, para tirar esse selo dessa autoridade que foi colocado lá.
Por isso, a morte tem uma autoridade sobre toda a raça humana. Está escrito isso na palavra de Deus. Que ela tem uma autoridade sobre a raça humana. Paulo dizendo sobre isso, ela diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram à altura de Adão, mas a morte reinou sobre todos esses. E agora quando Cristo prova a morte por todos nós, é colocado no sepulcro dele um selo de autoridade, dizendo: olha, a morte venceu, a morte tem autoridade, a morte silenciou. Existe o período de tristeza, o período de silêncio, o período de choro, o período de lágrimas, o período que diz assim, que Jesus falou assim: olha, eis que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Existe então um período quando Jesus Cristo falou: olha, o mundo inteiro vai dar risada, vai estar alegre, vai estar festejando, e vocês vão estar tristes. Sabe por quê? Existe o período da autoridade da morte, foi colocado ali no sepulcro de Cristo, dizendo: a morte tem autoridade. Quem te livrará? Quem nos livrará dessa morte? Quem tem poder para fazer com que o selo colocado pela autoridade lá seja quebrado? E se você vê esse contexto aqui, as mulheres testemunhas, os apóstolos testemunhas, durante o sábado vão fazer o quê? Além de chorar e lamentar, vão guardar o costume da lei, que era guardar o dia de sábado. E o que os sumos sacerdotes vão fazer no dia de sábado? Eles mandavam todo mundo guardar o sábado, mas eles não foram guardar o sábado. Eles foram na casa de Pilatos conferenciar, fazer um trabalho contra Deus, contra Cristo, em favor da morte. Enquanto as mulheres estão descansando, porque está escrito que elas repousaram segundo o mandamento. E os inimigos de Deus não pararam de trabalhar, não repousaram, continuaram trabalhando em favor da morte. Enquanto as mulheres estavam inertes, os homens estavam inertes. Sabe por quê? Porque na realidade tem que existir um poder maior para vencer a morte. Mas enquanto as mulheres estavam descansando, Deus estava trabalhando. Se os inimigos trabalham, Deus trabalha também. A lei não impede Jesus de trabalhar, a lei não impede a Trindade de trabalhar. Se os inimigos estão trabalhando, Deus também está trabalhando. E elas então repousaram, mas no domingo pela manhã se colocaram a caminho e foram para o sepulcro. O que é que aconteceu enquanto elas estavam descansando? Houve um grande terremoto. Enquanto você está descansando em Deus, Deus está trabalhando por você, Deus está fazendo um grande terremoto, Deus está anulando toda a ira do inimigo, Deus está anulando o conselho do inimigo, Deus está quebrando o selo da autoridade do inimigo, Deus está quebrando o selo da morte. Deus está movendo a pedra, Deus está mandando o seu terremoto, o seu agir, o seu sobrenatural em teu favor, em favor da igreja. A igreja não consegue, a igreja não pode, a igreja não tem autoridade para tirar o selo, mas Deus tem, Jesus é maior. A autoridade não está em nós, a nós compete então no dia de sábado repousar, a nós compete esperar no agir de Deus, esperar no milagre, esperar no agir de Deus. Quando tudo está fechado, quando a porta está fechada, quando não tem mais jeito na tua vida, espere em Deus, porque Deus faz o terremoto dele na tua vida. Deus age no terremoto dele na tua vida.
Deus entra com providência na tua vida. Deus coloca por terra a morte, Deus coloca por terra Pilatos, Deus coloca por terra os sacerdotes, Deus coloca por terra o conselho dos ímpios. Deus entra com providência na tua vida. Deus age na tua vida, Deus age em favor da igreja. Então houve um grande terremoto e a pedra é removida, o selo é quebrado. Mas medita junto comigo. Jesus, para sair do túmulo, ele precisa de remover a pedra? Precisa de um anjo remover a pedra para ele sair do túmulo? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas sabe quem precisa da pedra removida? As testemunhas para entrar lá e ver que Jesus não está mais lá. Sabe quem precisa da pedra removida? Eu e você, nós, a igreja. Nós precisamos da pedra removida. Nós não temos como, nós não temos autoridade, nós não temos capacidade, nós não temos poder, nós não temos condições para tal, mas Deus já fez aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não temos condições de fazer, Ele já fez por nós. Ele quebra a autoridade da morte, Ele quebra o selo da morte, Ele ressuscita. A ressurreição prova um lado de Cristo que nós chamamos lado divino, natureza divina. Porque Ele mesmo disse lá em João capítulo 15, que Ele recebeu do Pai o poder e a autoridade de dar a vida dEle, e ao mesmo tempo Ele recebeu o poder e a autoridade vinda do Pai de tomar a vida dEle de volta. Em certo sentido, a ressurreição é executada por Ele também. A ressurreição é obra da Trindade, é obra do Pai, é obra do Espírito Santo e é obra de Jesus Cristo. Mas Jesus tem em si, no lado divino, o poder da divindade de ressuscitar-se a si mesmo. Então a ressurreição prova e mostra para nós que Ele é divino. A ressurreição mostra para nós e prova para nós que Deus aceitou o sacrifício dele na cruz do Calvário. Porque se ele não houvera ressuscitado, o sacrifício dele não teria valor nenhum. Sabe por quê? Porque Deus não haveria aceitado o sacrifício dele e a morte continuaria reinando sobre toda a humanidade. Mas Jesus ressuscitou para provar que Ele é, além de homem perfeito, Ele é perfeitamente divino. Existem as duas naturezas habitando na mesma pessoa, humano perfeito para fazer o sacrifício na cruz do Calvário e ao mesmo tempo divino para ressuscitar a si mesmo e dizer: olha, o Pai aceitou o sacrifício. Você sabe que, voltando no ritual do Velho Testamento, o cordeiro deveria ser assado no fogo, comido assado no fogo, e o que sobrasse teria que ser lançado no fogo para ser totalmente consumido no fogo. Não podia deixar dele para o outro dia, mas agia sobre ele o fogo. E o que simboliza aí nesse caso o fogo? Ira de Deus contra o pecado. Por isso que o cordeiro tinha que ser assado no fogo. E quando Cristo se apresenta como sacrifício no meu e no teu lugar, a ira de Deus foi descarregada nele. O fogo da ira de Deus foi descarregada nele. E ele suportou a ira de Deus. Sabe por quê? Porque a ira de Deus não pode ser colocada de lado, ela tem que ser executada. A pena de morte tem que ser executada. E a pena de morte foi executada em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu no meu e no teu lugar. E Ele ressuscitou para provar, para mostrar para nós. E agora então, essas mulheres que
não tinha uma fé enorme, não, ninguém ali tinha uma super fé. Até porque, se elas entendessem, se os apóstolos entendessem mesmo, nesse dia, eles não iriam na sepultura, não, de jeito nenhum. Porque Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele falou, ele deixou claro que ele ia para a cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E sabe o que essas testemunhas estavam fazendo? Elas compraram no dia anterior ao sábado especiarias para quê? Para embalsamar o corpo de Cristo, o cadáver de Cristo lá na sepultura. Isso significa o quê? Que elas não lembraram da mensagem, da palavra e, consequentemente, não acreditaram. Sabe quem que teve que lembrar elas? Aqui nesse texto, o anjo. O anjo pegou e chamou a atenção delas. Olha, vocês não lembram que ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar? Eis que não está aqui. E lá em Lucas, ainda o anjo pega e puxa a orelha delas, dá uma boa lapada nelas. Por que é que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não falou para vocês? Mas como nós somos demorados, como a gente é lerdo em acreditar. A gente critica Tomé, né? Mas ninguém é diferente de Tomé não, ali ninguém era diferente de Tomé não. Tomé apanhou no lugar de todos, para deixar o exemplo que ele apanhou de Jesus no lugar de todos. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Irmão e irmã, não seja incrédulo, mas seja crente. Acredite na ressurreição, creia na ressurreição. A ressurreição é uma mensagem importante, principal do cristianismo. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou, Ele é a nossa vitória, Ele tem poder sobre a morte. O túmulo está vazio, o corpo não está mais lá. O corpo não entrou em putrefação. Deus aceitou o sacrifício e ressuscitou o seu filho, e ele ascendeu ao céu, ele subiu ao céu com aquele corpo, mas agora um corpo glorificado, com toda a glorificação que lhe foi dado por méritos. Ele tem mérito, ele tem, como diz a moçada aí, café no bule. Ele tem mérito diante de Deus, e é no mérito dele que nós chegamos diante de Deus. Nós não temos mérito, o nosso mérito é o mérito de Cristo. Nós pegamos aquilo que Cristo tem e apresentamos para Deus, e colocamos na presença de Deus. E então, elas ouvem a repreensão, vê. E depois de ouvir a repreensão, Jesus Cristo aparece primeiramente a elas. Por que a elas? Sabe que as mulheres, enquanto os apóstolos todos fugiram, as mulheres permaneceram diante da cruz, permaneceram vendo e viram aonde Jesus foi lançado no sepulcro, sepultado. Elas não fugiram covardemente como os homens, elas permaneceram. E Jesus então honra elas, isso é uma honra. A honra, quem teve a honra de anunciar a primeira mensagem da ressurreição foram as mulheres. E depois então, Jesus Cristo apareceu para os 11 apóstolos, apareceu para mais de 500 pessoas, tanto homens como mulheres. Então veja que a ressurreição está documentada em cima de um testemunho histórico de várias pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto. E tem também o testemunho dos inimigos.
Os inimigos viram Cristo ressurreto? Não, de jeito nenhum, não viram. Por quê? Porque não eram dignos disso. Os inimigos viram um clarão, tremeram de medo, ficaram com medo, assim como as verdadeiras testemunhas também ficaram com medo, estavam cheias de medo, mas para quê? Para dizer assim: o milagre de Deus usa pessoas medrosas, pessoas que não têm condição nenhuma, mas receberam essa honra de Deus. Deus dá essa honra a essas testemunhas. E ai de nós se não acreditarmos nessas testemunhas. Nós fechamos a porta da graça para nós. Se não aceitarmos, se negligenciarmos, se deixarmos de lado. A nossa única salvação está registrada nesse livro, colocado na mão de testemunhas, testemunhas oculares, que viram, que ouviram e anunciaram para nós. E ai de nós, está escrito lá em Hebreus, ai de nós, se não acreditarmos nessas testemunhas. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Amém?